Bom dia, companheiras e companheiros. Nesta manhã de sábado, eu estava assistindo, me enviado por um amigo, o portal, uma publicação do portal do Cleison, né, mineiro, e que eu assisto com determinada frequência. E dessa feita eu estava assistindo uma entrevista concedida a um casal de repórteres pelo, pelo governador do estado de Minas Gerais. Bem, vocês já sabem de quem eu posso estar falando. O Cleison se refere àquela lástima, não é, que lamentavelmente o estado mineiro tem. E então foi confrontado e foi dado a ele a chance de explicar bastante se ele aprova e não aprova o que o filho do Mandrião, do que está agora, né, por medida cautelar, né, preso na sua própria casa. Então, do Bananinha. E ele tenta se esquivar de todas as formas, mas não tendo saída, ele começa a dizer isso e aquilo outro, tentando quase que defender o, o, o delinquente. O delinquente que largou, não é, a Câmara dos Deputados, que foi eleito por São Paulo pela terceira vez, sendo que jamais morou em São Paulo, não conhece São Paulo e foi eleito por São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, ele praticamente quase defendia essa lástima mineira. E eu tenho um pesar muito grande, porque eu moro no estado de Minas, eu não sou mineiro, eu nasci no antigo estado da Guanabara, né, no centrão da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, eu sou carioca, mas tenho grande apreço pelo estado mineiro, tanto que moro lá. E já com mais de 7 décadas, né, eu venho estando no estado mineiro, em diferentes áreas do estado, no Triângulo, na zona da Mata Mineira, no sul de Minas e até mesmo no centro-oeste, onde eu moro. Mas em dado momento, foi questionado bem, eu vou dizer, um ancestral do Australopithecus, porque só pode ser, porque um elemento que diz o que esse Zema, né, disse na entrevista, nem criança de 5 anos diria. Então, esse elemento diz o seguinte, mas nós temos que ter dois pesos e duas medidas. Porque se na Lava Jato ninguém praticamente foi condenado, e agora porque está se condenando a 13, 17, 18 anos de cadeia uma pessoa que sentou na mesa do ministro, ou uma pessoa que pintou a estátua com batom. Ele não sabe nem que estátua se refere, entendeu? Não sabe nem de onde vem aquilo, porque ele é um... Bem, é um ser abjeto. Então, ele não sabe a que se refere aquela estátua, não é? Que deusa grega é aquela? Bem, porque é um ignorante. Bem, não precisa ir muito longe de quem conjuga o verbo ouvir na primeira pessoa do singular, eu ouvo, né? Quem não conhece Adélia Prado e quem fala todas as estupidezes que já falou ao longo de sua trajetória no Executivo Mineiro, bem, para que falar? Stanislau Ponte Preta, se tivesse vivo, teria, né, o Sérgio Porto, teria que criar um outro FEBEAPA, um festival de asneiras que assola o país, só para enquadrar Zema, que ocuparia certamente todo o espaço do antigo FEBEAPA, entendeu? Então, ele diz o seguinte, ele compara essas pessoas que realmente
atentaram contra o Estado Democrático de Direito, e ainda o repórter explica, mas ninguém está ali preso porque pintou uma estátua, ninguém está ali preso porque sentou na cadeira do ministro, está ali preso por várias razões, sendo uma delas, né, o atentado ao Estado Democrático de Direito, o atentado ao golpe o golpe de Estado. E a repórter também se refere a ele como isso não tendo nenhum tipo de comparação, não é? E ele mesmo assim, já mais para o final, tenta argumentar. E eu digo a ele agora, eu não vou nem chamar de jumento, porque jumento é um animal que nós temos que ter a maior consideração, não é? Porque o jumento participa, não é? Na construção de Brasília, o jumento foi fundamental, não é? Trabalhou bastante também, não somente caminhõezinhos da época, não. O jumento, não é? O nordestino que participou bastante, que passaram a ser os candangos, não é? E eles muitos deles faziam viagens quilométricas, não é? No lombo do jumento. Então o jumento é um servidor da nação. Agora, esse boçal, esse quadrúpede, não quero me referir a nenhum animal, porque qualquer animal que eu me refira aqui é 1000 vezes superior a esse governadorzinho. Bem, deixa para lá. Então ele se refere à Lava Jato, sendo que na Lava Jato foram vários presos, não somente do PT, inclusive o senhor Valdemar da Costa Neto, que é dono do partido PL, o Partido Liberal, que não tem nada de partido e nem de liberal, não é? Isso outro dia eu escrevi numa crônica. Então o senhor Valdemar da Costa Neto já vem sendo bandido de longa data, não é? Independente do partido que esteja. Então ele é o dono do partido. Agora, ele está esquecendo, o senhor Zema não falou, que toda aquela parafernália montada, não é? E hoje está provado, não é? Que aquilo mancomunado com os Estados Unidos, não é? Aquilo foi feito para que tirasse realmente a esquerda da tentativa, né, de reeleição. Então, previamente à eleição, prenderam Lula, porque era a única forma, porque Lula vinha ganhando disparadamente em primeiro lugar. Então a única forma de prender Sérgio Moro, um pilantra de primeira grandeza, um juizeco de província que fala conja e tantas outras palavras erradas, eu não sei nem como passou na ordem dos advogados, né? Mas auxiliado por outro vendilhão da pátria, né? Que se curvou aos Estados Unidos e era praticamente um agente dos Estados Unidos infiltrado no Brasil, o senhor Deltan Dallagnol, né? Que naquela palhaçada de PowerPoint, né? Tentou incriminar vários, e destruindo com isso uma grande quantidade de empresas brasileiras. Não estou defendendo o que houve, não estou defendendo se usaram o dinheiro público, se usaram o dinheiro do Banco de Desenvolvimento Econômico, Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Eu não me estou referindo a isso. Eu estou simplesmente me referindo que o senhor Zema está falando coisas que não têm a mínima condição de ser comparada. Entendeu? Então, mais para frente, perguntado a ele, mas o que o senhor acha daquilo ali? E ele responde, o que o senhor acha daquela selvageria que houve na Praça dos Três Poderes e coisa e tal, mais ou menos assim. E ele disse, bem, não houve morte, não houve nada. Olha, eu pergunto a esse jumento, bem, não quero dizer, não, o jumento não, eu pergunto a esse lixo humano, não é?
que lamentavelmente governa um estado bem bacana, que é o estado mineiro. Não sei como esse elemento está lá sentado na cadeira do executivo, mas eu pergunto a ele se na Assembleia Mineira tivesse acontecido a mesma coisa, ou até mesmo no Palácio do Governo, hein, onde ele estaria sentado, o que ele acharia disso? O que ele acharia disso? Hein? Então, esse estúpido, essa ameba, essa coisa insignificante, né? Porque é insignificante até a forma de se portar perante uma câmera, sabe? Até a cara, nem rosto, a cara desse animal, sabe? É insuportável de se ver, entendeu? Então, ele faz esse tipo de comparação. E eu qualifiquei de muito boa a entrevista mostrada por Cleison, só fazendo uma pequena correção do Cleison, quase no final da entrevista, ele se refere ao estado de Minas como o segundo estado da União. Não, o estado de Minas é o estado que eu gosto muito, tenho verdadeira adoração, tanto tenho que moro lá, mas não é o segundo maior estado da União. O segundo maior estado da União é o Rio de Janeiro. Em 21, segundo o valor econômico, o estado de São Paulo tinha um PIB de 2,7 trilhões. O Rio de Janeiro tinha um PIB de quase 1 trilhão. E em terceiro lugar vem Minas Gerais, com uma cifra bem mais inferior, sendo o terceiro estado. Mas isso aí não estou me colocando em termos de querendo engrandecer o Rio de Janeiro, não, eu estou falando o que é real, não é? Então, só essa retificação do vídeo do Cleison, a que eu assisto bastante. Então, essa coisa que está sentado à cadeira do Executivo Mineiro depõe contra, hein? O que o mineiro, não somente ele, mas agora, bem, começa com ele encabeçando a fila. Mas o que vocês vão pensar desse esquecido? Já é um esquecido, porque nem para se colocar nesses 14, né, que talvez sejam suspenso por 6 meses, nem para se colocar nesse parâmetro, né, se bem que poderia ser no Senado, ele é senador, o tal Cleitinho, o analfabeto de Divinópolis. Outro, o traidor, o grande traidor mineiro, muito pior que Joaquim Silvério dos Reis, não é? Não falo de Cleitinho agora e nem falo de Romeu Zema, que são verdadeiros traidores. Agora um outro, que já vem ao longo de tantos anos na política e sempre foi pilantra, mas se bandeou para o lado do PL, o partido mais pilantra. PL deveria ser partido de pilantras, né? Partido de pilantra, porque todos os 14 que estão lá, com exceção de um do Rio Grande do Sul, que é aquele Marcel Van Hatten, aqui, deveria ser um elemento que estivesse num paredão de fuzilamento, né? Junto com esses outros. Mas, como o Brasil não tem essa pena, não é? Então, temos que aguentar tudo isso. Então, Domingos Sávio é o que eu estava falando. Um deputado federal pelo estado de Minas, da cidade onde eu moro, de Divinópolis, que veio na sua trajetória de pilantrice, né, ao longo de tantos anos. Então nós temos ali, e outro mais que eu estava esquecendo, a Nicolas Ferreira, não é? Que disse ter sido, não é? Quase que morto, por uma parlamentar do PT, que primariamente estaria nessa lista de suspensão, mas já se viu que não, são somente 14, entendeu? Uma deputada que pesa
1,59 m e não chega a pesar quase 50 quilos. E o que será que esse Nicolas está falando? Hein? Ele que é tão viril, ele que tem tanta testosterona. Bem, mas vamos nos ater aqui, para terminar o vídeo, a esse quadrúpede humano, Romeu Zema. Você é um boçal. Você coloca o estado de Minas na pior posição. E outra coisa mais, você não deveria nem falar do governo federal, porque na sua gestão, não vou nem falar de precatório, porque eu não sei se isso já foi julgado. Então não vou falar de precatório, mas a sua dívida para com a União, para com a federação, o governo do presidente Lula, a sua dívida aumentou em mais de 50%. Quando é que você vai pagar? Quando é que você vai pagar? Você não vai pagar, seu canalha, porque você vai deixar isso para o seu sucessor, certo? E depois você vai fazer como o mandrião bandido, o fujão, que fugiu para os Estados Unidos pouco antes de passar a faixa ao seu sucessor, ao presidente Lula, certo? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai tentar fazer de tudo para colocar um outro canalha semelhante a você na cadeira. Mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E essa dívida vai rolando, e o Estado mineiro passando a ser um grande devedor da União. É um dos estados que mais deve ao Brasil. É o estado de Minas Gerais. E você vem cantar de galo e falar que Eduardo Bananinha é isso, é aquilo, endeusando a família bandida, a família. Bem, pois bem, é isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos e bom sábado.